Você está ouvindo o podcast O Barulho da Noite. Uma produção do coletivo Catavento e Espaço Cultural Casa Tapera. Este projeto foi realizado com recursos do Funcultura e apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui e aproveite o episódio. Episódio 2. Uma sombra no cafezal. Meu nome é Laura Gomes, eu sou estudante de Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, no estado do Espírito Santo. O meu próximo trabalho de pesquisa será sobre antropologia cultural e analisará um pequeno acervo de depoimentos gravados em fitas cassetes na década de 90 e que atualmente estão sob os cuidados de Marcelo Carneiro, que é residente no casebre na localidade rural de Amorim, no município de Muniz Freire. E esse casebre está sendo preparado para se tornar um pequeno museu da cultura popular, chamado Casa Tapera, onde serão expostos todos os objetos, todos os móveis e o vasto material de pesquisa feito pela icônica Sara Pereira. Até onde sabemos, a Sara Pereira ela foi uma pesquisadora das lendas e das crenças populares no estado do Espírito Santo. Ela viajou pelo Brasil e pelo mundo colhendo informações, colhendo depoimentos, imagens, com o intuito de compreender com mais clareza o processo de formação da identidade cultural brasileira. E depois de muitos telefonemas, de muita insistência da minha parte, eu consegui uma entrevista com o senhor Marcelo, que me recebeu na Casa Tapera e recebeu também os meus amigos, o Wilson e o Edwin, que estão me ajudando na captação de áudio e também de vídeo. Todos os áudios deste podcast, incluindo os depoimentos extraídos das fitas cassetes da década de 90, foram captados no município de Muniz Freire e não houve a utilização de qualquer método de edição ou mixagem de som. Oi, me chamo Edwin. Fui convidado pela Laura para participar nessa pesquisa e eu trabalho na área técnica de captação de áudio e de imagem e estou gostando muito desse projeto. Estamos indo para o Amorim uma vez por semana e até então tem sido interessante ouvir os relatos da década de 90, até porque são coisas que eu nunca ouvi a respeito, por ser mais antigo, né? Tendo eu apenas 21 anos, e espero contribuir juntamente com o Wilson nessa pesquisa e ajudar a Laura da melhor maneira possível. Meu nome é Wilson da Silva Cardoso, eu tenho 21 anos. Sou residente de Muniz Freire e fui convidado pela Laura Gomes para estar apresentando esse projeto, né? Indo para Amorim uma vez por semana, escutando alguns relatos de moradores da comunidade sobre mitos e lendas da região, né? Para mim é algo diferente, né? Pois sempre tive minhas dúvidas sobre esse tipo de coisa. Assim, e com esse projeto eu espero encontrar algo, já que estaremos indo atrás desses mitos e lendas, né? Que circulam daqueles que têm umas idades mais avançadas, né? Um negócio que gera, passa por ano, né? Como de, sei lá, mulheres pedindo ajuda num local assim, você não consegue ver nada. Casas fazendo barulhos estranhos, sei lá, uns animais diferenciados, alguma coisa assim. E quem sabe presenças sobrenaturais, né? 2 de fevereiro de 2023. São 3 horas e 51 minutos da tarde. Este é o segundo dia que eu venho visitar a Casa Tapera. Eu preciso desses depoimentos para minha pesquisa, não que eu acredite nessas lendas, mas por outras questões mesmo. E eu também quero saber mais sobre a história da Sara Pereira.
Bom, uma pergunta meio difícil de responder. Quem é Sara Pereira? Sara Pereira, ela foi uma adolescente, uma jovem, aliás, como vocês. Quando ela tinha 20 anos, 21, não lembro direito, ela estava fazendo faculdade em Viçosa e ela tinha alguns problemas com o pai, porque o pai sempre foi solteiro, né? Depois que a mãe dela morreu, depois que a Luísa morreu, o pai dela nunca se casou, ficou um bom tempo sem se relacionar com ninguém, mas aí ele conheceu uma mulher chamada Leonor Veracini, e era uma mulher, vamos dizer, sociedade, né? Uma mulher que tinha fama de rica. A Sara contava que era uma pessoa muito fútil e ela, nas palavras da Sara, era uma pessoa desprezível. Então ela começou a ter problema com o pai depois que o pai começou a se relacionar com ela. E o pai acabou casando com essa mulher. Então ela começou a se afastar. Ela nunca gostou de morar na roça. E nessa época, quando ela veio passar as férias, que foi em 96, foi quando tudo aconteceu, né? Ela, ela trouxe uma amiga dela, Flávia, para passar as férias dela. E quando chegou, ela teve um desentendimento com o pai, com essa Leonor, que foi na mesma época do casamento dos dois. E ela decidiu ir morar na fazenda que o pai reconstruiu. A fazenda que tinha sido destruída em 75, o pai fez uma casa nova, né, que existe até hoje, mas que a Sara depois acabou vendendo. Mas ela morou durante muito tempo nessa casa. E quando a Leonor desapareceu, né, que o pai, vamos considerar que o pai ficou viúvo, ela voltou, ficou algum tempo, ficava morando um pouco na rua e também um pouco nessa fazenda. Mas aí, com o tempo, o pai faleceu, depois a Judite, que era a empregada, mas ela considerava como mãe, né, que foi quem criou ela, faleceu também, ela ficou sozinha. Ela não tinha muito contato com os parentes do Rio, né, os parentes da mãe dela, e o pai também era sozinho no mundo, só tinha ela, então ela ficou sozinha. Mas aí ela já tinha acontecido tudo, que a lenda, né, que vocês sabem, né, que aconteceu, né, em 96. Então ela decidiu vender toda a herança dela, e ela tinha bastante coisa. O pai dela foi médico durante muitos anos na cidade, e é herdeiro também de muitas terras, né? Então ela vendeu a herança toda e investiu tudo nessa pesquisa que ela fez sobre as lendas, o folclore aqui do Espírito Santo. Então ela viajou por muitos países, ela conheceu vários lugares, adquiriu peças até de museu. Acredito até que algumas até ilegalmente, né? Mas ela precisava dessas peças para poder fazer construir o acervo, né? Que ela queria construir, baseado nas pesquisas que ela fez durante a vida inteira. Então ela só deixou então essa casa, que essa casa era uma casa de colono, uma casinha, vocês podem ver. Ela apelidou essa casa de Tapera e ela tinha muito orgulho daqui. Ela passou uma parte da vida dela aqui. É uma casa de 6 cômodos. Então ela começou, ela viajou, principalmente no Oriente Médio. Ela fez várias pesquisas. Ela tinha uma fixação por sereias, pela lenda, né? Por essas lendas ali do Mediterrâneo, que é aqueles lados ali. E ela foi, e também ela fez muitas pesquisas aqui, que é justamente o que vocês estão procurando, né? Relatos de, de contos relacionados ao folclore e crendices daqui da região. Mas para Sara, ela tinha isso como ela via isso como verdadeiro. Ela não desprezava nada. Ela tinha uma definição de existência muito interessante, que eu até considero como uma opinião minha também. O que é a existência? Então ela acreditava na existência de seres que vocês acham que é seres folclóricos, mitológicos, mas ela acreditava. Uma forma de existência obviamente diferente da nossa, mas é uma existência, existe, né? Para ela tudo era possível. E ela se isolou também do mundo, não porque ela por depressão ou por algum problema, mas é porque ela não queria, ela não via muito sentido. Ela encontrou o sentido da vida dela depois dos acontecimentos de 96. Então ela se isolou e começou a fazer uma pesquisa. E toda essa pesquisa, ela falava que era a herança dela. Ela estava deixando um testamento, uma herança para ela mesma. Então, em relação ao que vocês relataram, o que aconteceu, o que vocês ouviram, né, lá em Seio de Abraão, na verdade eu nem sabia que vocês iriam lá. Eu acho interessante vocês irem, né, até porque para conhecer a cidade de vocês, para saber se realmente acontece o que vocês ouviram na fita. Mas as coisas não são dessa forma. Acontece
Não acontece toda noite, não é uma coisa rotineira como se fosse coisa normal. A gente está falando, aliás, sobre coisas sobrenaturais. É o que foi narrado nas fitas. É o que Sara Pereira buscava registrar. E nem tudo Sara acreditava, né? Muitas coisas fazem parte do imaginário. E isso vem se perdendo. O fato de vocês terem ouvido a história, né? Essa história de assombração, e ter ido lá, então qualquer barulho que vocês ouvirem, vocês vão achar que é algo sobrenatural, e às vezes não é. Pode ter sido algum animal, pode não foi algum animal que de repente vocês nunca ouviram o som que ele produz. Mas eu fico feliz por vocês estarem empenhados em descobrir, em estudar essas crenças, que isso faz parte da nossa cultura. É o que eu pretendo aqui nesse local, aqui na Casa Tapera, fazer futuramente. É uma educação do patrimônio imaterial, que isso faz parte do nosso patrimônio cultural imaterial. Quando a Laura me procurou, ela falou o propósito da pesquisa dela, mas eu estou vendo que está indo para tá se desdobrando o objetivo dessa proposta, dessa pesquisa. Eu acho interessante. Isso fica tanto como registro e tanto como experiência para vocês. Então hoje eu vou colocar uma fita, um depoimento de um senhor que foi gravado mais ou menos na mesma época que foi gravado o depoimento da semana passada. E a história se passa aqui, na comunidade Amorim, e numa comunidade aqui próxima, chamada São Simão. E já que vocês foram semana passada, eu aconselho que vocês visitem lá também, que é interessante, né? Prestem atenção no que esse senhor vai contar. E depois eu explico para vocês aonde fica o local certinho para vocês irem lá e captar o áudio. Então é isso, eu vou colocar a fita para vocês. A Laura me pediu para poder gravar, eu vou abrir mão, vou deixar vocês gravarem. Da semana passada ela me confessou que tinha gravado escondido, então assim, sem problema. Mas espero que vocês joguem com a verdade comigo, tá ok? Então vamos lá. Aqui é João Firmino de Araújo, né? Todo mundo conhecido como Catuaba. Eu acho que se perguntar para o João Firmino de Araújo, poucas pessoas conhecem. Mas se perguntar para o Catuaba ou Raizeiro, qualquer uma pessoa conhece. Eu sou produtor rural, sou terapeuta naturalista, né? Então, gostaria de contar um pouco da história da roça, né? Antigamente, onde a gente morava, no São Simão, ali no Córrego da Folosina, a gente andava muito à noite, né? E ali tinha uns dias que pareciam algumas coisas meio diferentes, né? Que as pessoas ficavam meio assustadas. Eu principalmente presenciei uma vez, eu tinha a base de uns 7 anos, 7 para 8 anos mais ou menos. Eu saí mais uma tia minha, chamava Júlia, fomos passear na casa de um pessoal, chamava Sognaldo, Dona Ana, tinha uns rapazes e umas moças, que a gente sempre brincava lá, tinha uns meninos pequenos também, né? Então, por volta de umas 9h30, 10 horas da noite, a gente já vinha embora. Então, sempre acontecia isso, que o cachorro dos vizinhos passava tocando uma coisa no meio da estrada fora, e ninguém via nada. Então esse dia coincidiu que a gente estava saindo da casa desse pessoal e já vamos eu e ela. Eu já estava meio cismado com medo, daí a pouco ponta uns cachorros lá embaixo, pega daqui, pega dali, e passou perto da nossa casa, juntou mais uns 3 cachorros que tinha, e quando chegou perto da gente assim, aí os cachorros saíram para um lado, a gente viu aquela sombra, né, por cima da vargem de arroz, né, que tinha arroz plantado, já estava quase madurando, e aí só vi aquela sombra tombando o arroz assim, e deu aquela volta por cima, e os cachorros voltaram para trás, daí a pouco pega de novo e foi para um canto que tinha numa lavoura de café. Aí tinha uns amigos, né, mais de coragem, né, falou, não, vamos lá ver o que é aquilo. Aí chegou lá, viu o galho de café só balançando, não via nada no galho de café. Quando o cara armou a foice para dar uma foiçada para ver o que tinha que estava no galho de café, aquilo soltou o galho de café e mudou para outro. Quando foi 3 vezes que ele fez isso, aí aquilo correu para frente, os cachorros correu atrás, e aí começou a bater nos cachorros, e os rapazes correram para trás, assustados, aí a gente voltou para trás, né, que ficou com medo de seguir, aí voltou para trás e chegou cá falando, ó, aquilo é assombração, aquilo não é nada não, aquilo não tinha bicho na frente de cachorro não, aquilo era uma assombração muito feia, porque acabou batendo nos cachorros, nós viemos até embora.
Então isso aí, naquele canto ali da Folosina ali, sempre parecia alguma coisa diferente, né? Então, isso é uma história que a gente tem lá do nosso canto lá, de história de criança, que a gente presenciou essa parte aí. Meu pai sempre contava que um dia ele vinha com medo, esse era um final de semana, era uma sexta-feira santa. Quinta-feira santa, ele foi na casa de um amigo passear e passou perto da igreja. Ele estava com medo de passar perto de uma casa que tinha um cachorro muito brabo, né? Aí quando ele já ia passando perto da igreja, aí escutou aquele som muito diferente e um monte de morcego saiu em cima dele. Ele saiu de galope, errou até a encruzilhada que ele tinha para passar para poder entrar para o nosso córrego e veio vazar aqui no Amorim, para daqui ele curvar por cima para virar no córrego da Folosina de novo. Então as coisas mal assim, que só poderia ser uma assombração, que diz ele que tinha visto, né, que ele errou até o caminho. Não era de ter muito medo de certas coisas, mas até eu lembro dele pouco, porque ele faleceu, eu ainda era muito novo, né, bem pequeno, mas eu lembro das histórias que ele contava para nós lá. Aconteceu isso ali no São Simão ali. Ele com medo do cachorro acabou, viu aquela zoeira muito forte perto da igreja, ele acabou passando perto do cachorro de galope da casa que tinha o cachorro e nem viu e errou até a encruzilhada e veio deu a volta aqui pelo Amorim para poder vazar na virada ali, para poder sair na nossa casa, onde a gente morou. Aqui é a Laura, eu tô dentro do carro, os meninos subiram na lavoura de café para poder gravar o áudio e eu não vou. Decidi ficar dentro do carro esperando, até porque eu morro de medo de andar tá escuro, né? E ir no meio do mato, subir morro, eu não vou não. Vou ficar aqui e vou esperar. Depois eu escuto o áudio que eles captaram lá em cima. Ainda bem que aqui é asfalto, é perto e tem um poste aqui na minha frente que tá dando para iluminar bem. Então tá dando para segurar a onda aqui. Eu queria aproveitar esse registro para falar o que eu acho, o que eu tô achando do senhor Marcelo. O comportamento dele tá um pouco estranho, ele tá receptivo demais e alguma coisa nele me soa falso. Parece que ele tá enganando a gente, eu não sei dizer o que é. Às vezes eu até penso que esses sons que a gente está ouvindo é ele que está vindo aqui atrás da gente e reproduzindo isso para poder a gente ficar com mais medo ainda. Eu não sei qual a intenção dele, mas eu vou tentar descobrir o que é. E eu quero entrar naquela casa, entrar lá e ver os objetos, eu quero ter acesso às coisas da Sara Pereira. Aqui é o Edwin, estou aqui no meio de uma lavoura de café. A Laura não quis subir e decidiu ficar no carro, ali na estrada. O Wilson subiu mais um pouco, porque não tô aguentando mais subir. Meu joelho tá doendo muito. E eu estou aqui sozinho esperando, com um pouco de medo até. Confesso que fiquei impressionado com o que aconteceu semana passada. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Começou a ventar como o cara falou. Agora só falta ver o fantasma, né? Que isso, mano? Que merda é essa, cara?
podcast O Barulho da Noite, uma produção do coletivo Catavento e Espaço Cultural Casa Tapera.